Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, há poucos dias estávamos celebrando o Tríduo Pascal. E ali, na sexta-feira, chamada Sexta-feira Santa, ou a Sexta-feira da Paixão, que é o único dia na liturgia da Igreja Católica que não se celebra a missa porque Jesus ainda não havia morrido. E é a partir da morte de Jesus que vem os sacramentos. Quando aquele soldado, ele enfia aquela lança, do lado de Jesus escorre sangue e água. Ali brota os sacramentos que irão nos santificar durante toda a nossa vida. E ali nós vemos a água que escorre simboliza o batismo, tão essencial para a nossa salvação. E o sangue, tão essencial também para a nossa salvação, porque o sangue simboliza a Eucaristia, ou seja, o sacrifício único de Jesus pela nossa redenção. Quando nós olhamos Jesus crucificado, como eu estou olhando aqui agora, ao olhar, o que é que eu vejo ali naquela cruz? O homem, Deus. Deus, homem. E por que ele está na cruz? Ele está na cruz, crucificado, para redimir a humanidade que desobedeceu a Deus lá com Adão e Eva. E a partir dessa desobediência, o pecado entrou no mundo, a morte entrou no mundo, Satanás começou a agir com mais força na nossa vida. E na cruz, Jesus venceu. Venceu a morte, o pecado e o diabo. É por isso que no Evangelho de hoje, estamos no Evangelho de São João, capítulo 3, do versículo 16 até o 21. É por isso que no Evangelho está dizendo: Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo. Condenar o mundo aqui significa esse mundo onde as pessoas se opõem a Deus numa vida de pecado, numa vida errada, numa vida de rebeldia, que não quer saber de nosso Senhor, que não pratica os seus mandamentos e assim por diante. Ele deveria ser, se uma coisa que Deus deveria vir fazer seria condenar. Porque quem pratica o mal, é justo que ele seja condenado. É justo que ele pague pelo mal feito. É por isso que existe a justiça.
A justiça é para isso. É por isso que nós temos aí os juízes, nós temos os soldados, que quando uma pessoa faz uma coisa errada, os soldados, os policiais vão lá e prendem para a pessoa pagar pelo mal feito. É assim que Deus deveria fazer ao enviar Jesus ao mundo. Você já pensou, meus irmãos? Jesus vindo do céu para dar a sentença final para todos nós? Vocês estão todos condenados pelo mal que vocês fizeram. Vocês são mal agradecidos. O Pai vos criou, deu a vida, e vocês dão as costas, não querem saber e querem levar uma vida errada. Eu vim aqui para condenar a todos. Meus irmãos, seria terrível. Seria terrível. Mas como eu estava falando antes, quando nós olhamos o crucificado, nós vemos o contrário. Ele que não fez mal algum, ele se deixa ser condenado, ele assume as nossas faltas para nos redimir, para nos salvar. Então, ele vem não para condenar, mas ele vem para salvar. Mas aqui existe também uma condição que João está colocando. Quem nele crê não é condenado. Ele não veio condenar. E quem são as pessoas que não são condenadas? As que não são condenadas são justamente aquelas que reconhecem o pecado, se arrepende, pede perdão e nele crê. Crer nele. Não vai crer nas divindades, não vai crer em algum líder religioso que se apresenta dizendo que agora é o salvador de todo mundo. Não, crê nele. Então, a partir do momento que nele crê, não é condenado. Mas aqueles que não se arrependem de suas faltas, aqueles que continuam perpetuando nos seus erros, aí sim vai ser condenado. Isso aqui é de suma importância para o entendimento da nossa vida. Porque às vezes nós ouvimos por aí que Deus não veio condenar, e realmente ele não veio, mas as pessoas não querem mudar de vida, continuam nos seus erros e reafirmando Deus não veio condenar, e no final todo mundo vai se redimir. E claro que não é assim. É preciso que haja uma resposta por parte nossa. É preciso que haja uma resposta sua. Sim, Jesus, eu reconheço que quem deveria morrer, que quem deveria ser condenado seria eu. Eu reconheço, porque realmente eu tenho sido rebelde, eu não tenho sido obediente, eu tenho feito tantas coisas más. Mas diante do Senhor, que é meu Deus e o meu Salvador, eu te peço perdão das minhas faltas. Aí, quando se faz assim, fala, e aí diz, e eu não quero fazer mais. Aí Deus nos dá o perdão. Aí acontece a remissão dos nossos pecados, como Jesus está falando aqui no Evangelho, nessa narração de São João. Mas, se houver o contrário, o homem não crê em Jesus, diz que Jesus é uma história, uma parábola que ele nunca existiu,
ou se acredita na existência dele, diz que não acredita que ele seja Deus e que não vai fazer nada, aí está condenado. Isso precisa ficar bem claro na nossa vida. Porque senão nós vamos andar por aí louvando, bendizendo a Deus, mas a gente não muda de vida. Sabe aquela história que muitos pregadores acabam falando pela metade? Eles chegam e dizem assim: Deus te ama do jeito que você é. Mas não complementa. Fica só nisso. Deus ama você do jeito que você é. Realmente Deus nos ama. Como que Deus não iria nos amar? Não iria nos amar? Deus nos ama, sim. Mas o acréscimo é isso. Deus te ama do jeito que você é, mas é preciso que você mude de vida para que você não seja condenado. Então, quem mata não deve matar mais. Quem adultera não pode adulterar mais. Aqueles que vivem nessa prática da homossexualidade precisa parar com essa prática homossexual. Os héteros precisam parar também com as fornicações, com todo tipo de adultério. Os filhos que são rebeldes com seus pais precisam mudar e parar com a rebeldia, mas os pais também que não assumem compromisso com seus filhos também precisam assumir os seus compromissos. E assim por diante. Então Deus nos ama, mas é preciso mudar. É por isso que a continuação do Evangelho vai dizer assim: ora, o julgamento é este. A luz veio ao mundo, ou seja, Jesus que é a luz. Nesse mundo de trevas, ele veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, está vendo? Os homens fizeram uma opção. Optou pelas ações más, como o Evangelho está dizendo aqui. Quem pratica o mal odeia a luz. Quem pratica o mal, qualquer tipo de maldade, demonstra que odeia a luz, que odeia Jesus. E não se aproxima da luz para que as suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste suas ações, para que manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Então é preciso praticar o bem para que as nossas ações sejam manifestadas em Deus. Observe quais são as suas ações. Como têm sido as suas ações ultimamente? Você realmente tem praticado o bem como deveria se praticar? Você é uma pessoa de Deus? Você realmente pertence a Deus? Você é de Deus? Você crê nele? É difícil, meus irmãos, quando nós encontramos pessoas que estão tão cheias de si, ao ponto de elas dizerem: eu não acredito em Deus. Eu não preciso de Deus. Imagina, quem não precisa de Deus? Mas está tão cheia de orgulho que o coração já não se abre mais para aquele que nos amou tanto, que veio nos salvar. E aí, meus irmãos, quando vem a morte, essas pessoas são condenadas. São condenadas, meus irmãos. A condenação existe. Meus irmãos, há um tribunal no céu. Todos nós teremos que prestar conta dos nossos atos. E você já sabe disso, porque eu já tenho falado disso
muitas e muitas vezes e vou continuar falando. Seremos julgados pelas obras, por tudo aquilo que nós praticamos, por tudo aquilo que nós fazemos. Nós seremos julgados. Essa é uma grande verdade. E precisamos entender que diante do julgamento de Deus, lá não tem desculpa. Não há desculpa. Ah, Senhor, realmente eu fiz todas essas coisas, mas me perdoa agora. Não. Depois da morte não há mais perdão. Depois da morte não tem mais como perdoar. O perdão, ele acontece agora, ele acontece hoje, nesse momento. Se as nossas obras, elas são más hoje, nós precisamos fazer o possível para que elas se tornem ações boas. E isso aconteceu na vida de muitos e muitos homens e mulheres que tinham essas práticas más e elas começaram a praticar o bem e elas mudaram de vida. É só você ler a história da vida dos santos. Nós vamos encontrar. Eles viviam uma vida mundana, não queriam saber de Deus, estavam longe. De repente, essas pessoas, através de uma abertura de coração a Deus, elas mudam de vida e começam a viver uma vida voltada só para o Senhor. E a partir desta vida voltada inteiramente para o Senhor, elas morreram assim. E aí passaram pelo julgamento. E quando foram julgadas, Deus disse: vinde, benditos de meu Pai. Vinde, bendito de meu Pai. E aí houve a mudança. E aí houve o quê? A entrada deles no céu. Houve a mudança? Não, é que eu errei. A mudança já tinha havido, né? Aí houve o quê? A entrada deles no céu. A nossa vida aqui na Terra, ela se reduz a isso, meus irmãos. Uma vida contínua de luta para chegar ao céu. Nós temos que dormir e acordar lembrando disso. Nós não podemos resvalar, nós não podemos errar. Se nós errarmos, busquemos a Deus, peçamos perdão, retomemos a vida novamente, sigamos em frente, lutemos dia após dia para conquistar o céu. E aqui eu relembro para vocês quando São Paulo falou para Timóteo: conquista a vida eterna. Vai conquistando dia após dia, diariamente. O nosso inimigo, que é o próprio inimigo de Deus, o diabo, ele está ao nosso redor. Isso aí quem vai dizer é São Pedro, procurando algum motivo, alguma situação para poder nos condenar, ou melhor, para poder nos levar ao pecado. Então lutemos. Estou lutando, meus irmãos. Desde 1985 eu estou lutando. Eu não quero ser condenado. Eu quero entrar no céu, eu preciso entrar no céu. Eu não posso brincar com a salvação da minha alma. E vou dizer para vocês, é uma luta constante, dia após dia. É uma queda aqui, levanto, depois já caio lá, levanto, mas eu não vou sossegar, como você também não pode sossegar. A morte de Jesus na cruz, ela não pode ser em vão. Celebrar a Páscoa, que nós estamos celebrando, é justamente isso. É lembrar na redenção, na salvação que Deus nos deu. É lembrar que nós temos um céu para conquistar, uma vida eterna para conquistar. É estar atento, vigilante,
é estar rezando e pedindo a Deus a graça da perseverança constante, porque aqui tem uma coisa, muitos não perseveraram, começaram bem e terminaram mal. Aí Jesus vai nos alertar dizendo: aquele que perseverar até o fim será salvo. É quem persevera. Vamos pedir a Deus constantemente a perseverança, porque Jesus não veio ao mundo para nos condenar. Ele veio para nos salvar. Mas caso nós não vivamos a vida em Deus, a condenação será muito grande. E eu não quero ser condenado. Você quer ser condenado? Claro que não. Então vamos levar uma vida santa. Vamos ser santos como os santos foram. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.